estudante! Vamos seguir com a semana de acolhimento do ciclo 5? Quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, vamos relembrar os principais temas do ciclo 4? Quem está aqui conosco é o professor Bruno Galvão, de Ciências. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Gabriela. Conta pra gente o que você preparou para essa aula especial. Bom, eu preparei para vocês, alunos do 7º ano do ensino fundamental, algumas resoluções de questões que eu considero fundamentais de cada semana do seu PET 4. E os assuntos que foram tratados nesse PET foram queimadas, principalmente relacionadas à agricultura, solos, evolução tecnológica e uma continuação da evolução tecnológica falando da tecnologia nas atividades humanas. Então esse será o assunto para vocês, esse será o assunto de hoje, Gabriela. Ótimo, professor. Obrigado. Bom, vamos começar. A Gabriela vai me ajudar aqui um pouquinho, que a Gabriela vai ler aqui as perguntas para a gente. Você é seu assistente, professor. Obrigado. Com base no texto, responda. Cite a finalidade da prática das queimadas pelos agricultores. Ok, então você vai achar essa questão aí na sua página 26 do PET, vai ser a sua atividade 1 lá, ok? Vamos ver o que é mais adequado para nós colocarmos na resposta dessa questão. Bom, tem vários fatores envolvidos aqui, Gabriela, mas é importante nós destacarmos alguns que são principais e eu gostaria que o aluno pudesse perceber aqui quais são esses fatores. Bom, quais são os fatores principais? Onde que se usa principalmente a queimada? Onde que o homem provoca um incêndio, né? Um incêndio provocado pelo homem intencionalmente para suas atividades é o que nós chamamos de queimadas, para deixar claro. E as queimadas são utilizadas principalmente na limpeza do solo para você vir com a prática agrícola. Ou essa limpeza do solo também pode vir para você praticar a pecuária. Então, esses dois fatores são, sem dúvidas, os mais importantes, porque são aqueles fatores, a agricultura e a pecuária, são os principais responsáveis pelas queimadas, do ponto de vista de que a queimada é sempre provocada pelo ser humano para que ele possa fazer, executar essas atividades. Então, esse é um fator importante mesmo, Gabriela, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, com muitos incêndios, e incêndios eles podem ser naturais ou não, mas as queimadas não são naturais. As queimadas sempre estão envolvidas com as atividades humanas. Até porque, né, professor, a natureza, esses campos estão à nossa disposição, mas a gente também depende da natureza. Então tem que ter um certo equilíbrio aí. Tem que ter consciência, não é verdade? Obrigado, Gabriela. Bom, vamos aí para mais uma parte da questão. Enumere os danos que essa prática primitiva causa ao solo e aos demais recursos naturais. Bom, então agora nós vamos entrar, meus queridos alunos, nos danos que essa prática vai causar. Então nós já vimos que a queimada é utilizada principalmente na pecuária e na agricultura para preparar o solo, para retirar a mata do solo, que ali não é interessante para o agricultor no primeiro momento. Mas então que danos essas queimadas vão causar? Vamos ver aqui. Perda de nutrientes do solo. Então é importante você saber que muitos nutrientes do solo eles podem ser perdidos por causa das queimadas. Inclusive, perda de água, que é o que nós chamamos de perda de umidade, redução da umidade. Porque imagina, quanto mais calor você fornece a um sistema, eu acho que isso é fácil de imaginar, né, Gabriela? Sim. Quando a gente aquece a água, a tendência dela é evaporar, não é verdade? Verdade. Então, meu querido aluno, quando você aquece esse solo, provoca queimada, você também está retirando a água do solo. E nós sabemos o quanto a água é importante para as plantações. Nós sabemos o tanto que é importante ter nutrientes para a planta se nutrir e você ter ali um bom desenvolvimento da planta ali naquele solo. Então, essa perda de nutrientes, a redução da umidade, a perda de água, né, são fatores importantíssimos. Além disso, aumenta a ação do intemperismo. Intemperismo, você pode pensar que intemperismo é o seguinte, é a ação do vento, das mudanças de temperatura, da luz solar, são fatores que vão alterar aquele solo
que vem de processos naturais. O vento, por exemplo, à medida que ele vai batendo no solo, ele vai raspando aquele solo, provocando modificações naquele solo. A chuva também seria outro fator de intemperismo. A chuva ela pode agir sobre o solo e carregar esses nutrientes muito profundamente no solo, o que não é legal para as plantas que têm raízes superficiais. Então, esses fatores, como chuva, vento, o sol, né, o calor do sol, são fatores de intemperismo. E se você não tiver ali uma cobertura vegetal para proteger esse solo sofre muito mais desse intemperismo. Então, quando você faz a queimada, você está retirando do solo aquela vegetação, aquelas raízes, aqueles galhos que são fundamentais para proteger o solo da ação do intemperismo. E ainda tem aqui que favorece a erosão, que também é uma consequência disso tudo, né? A erosão ela tem a ver com vários processos, por exemplo, o fato do solo ele quebrar, formar buracos nesse solo, está relacionado também com a ação de intemperismo, com a falta de nutrientes, com a falta de água. Vamos ver, a questão não acabou. Próxima pergunta. As queimadas alteram a composição química da atmosfera. Quais as consequências dessas alterações podem trazer para o planeta? Esse é um assunto também muito trabalhado. E atual, né, professor? Muito atual, né? Agora a gente está falando das queimadas não só prejudicando o solo, não é, Gabriela? Mas também o fato das queimadas liberarem aquela fumaça. O que será que tem nessa fumaça que é tão ruim para o meio ambiente, que é tão ruim para a atmosfera? Vamos ver aqui primeiro como que eu coloquei a resposta aqui de uma forma boa para você responder aí no seu PET e depois eu comento sobre isso. Então as queimadas vão aumentar os níveis de gás carbônico, gás famosíssimo aí, o que favorece o aquecimento global, também um termo muito famoso aí no nosso cotidiano. Também liberam materiais tóxicos causadores de doenças respiratórias nos animais. Bom, o que seria esse gás carbônico? O gás carbônico ele é um produto, ele é um resultado de toda queima que você fizer. Ah, queimou papel? Vai gerar gás carbônico. Queimou combustível? Vai gerar gás carbônico. Então, pensou em queima, pensou como resultado gás carbônico. Aquela fumaça preta que sobe ali da queimada, do fogo, ela não é necessariamente só gás carbônico. Inclusive, essa cor dela, né, meio cinza, escura, é porque tem vários outros produtos tóxicos ali, várias outras substâncias tóxicas. Mas o gás carbônico ele vai ser um dos componentes fundamentais dessa fumaça que vai causar o que nós chamamos de aquecimento global. Então o gás carbônico é ruim, professor? Não, o gás carbônico é ótimo, é maravilhoso. Não sei se você sabia disso, Gabriela. Gás carbônico é bom, tá? Sim, claro que é uma substância necessária, necessária, né? Que bom. A Gabriela está esperta, eu espero que você esteja esperto também, que eu peguei ela de surpresa aqui agora. Enfim, o gás carbônico ele é fundamental para manter a temperatura do nosso planeta durante dia e noite. Planetas que não têm atmosfera, e aí não tendo atmosfera, que é a camada de gases, não tendo gás carbônico, eles são muito quentes durante o dia e muito gelados à noite. À noite. Exemplo seria disso, o que dificultaria a vida humana, né? Com certeza. Mercúrio é um bom exemplo disso. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. A parte de Mercúrio voltada para o Sol, que é o dia de Mercúrio, alcança mais de 400 graus centígrados. Só que a parte que é a noite em Mercúrio fica super congelado, temperaturas negativas, abaixo de 200 graus negativos. Então, isso não acontece com o planeta Terra por quê? Além da gente ter uma distância interessante em relação ao Sol, a nossa atmosfera tem alguns gases como o gás carbônico que mantém a temperatura do planeta equilibrada à noite e durante o dia também. Não deixa a gente perder o calor do Sol à noite e esse gás ajuda a manter esses gases, manter esse calor aí no nosso planeta. Só que qual é o problema do gás carbônico aqui? O excesso. Como sempre na nossa vida, é aquela história do excesso, né? Você já deve ter ouvido falar aí da sua família, nossa, tudo demais na vida faz mal. Então pensa assim, o gás carbônico em excesso também faz mal. Gás carbônico em excesso é que causa o aquecimento global. É um dos fatores. E também esses outros materiais tóxicos da fumaça, essa fuligem, pode causar doenças respiratórias, como asma, bronquite,
O nível de doenças respiratórias aumentou muito no nosso planeta desde a Revolução Industrial até hoje, que é quando nós começamos a usar a queima para trabalhar com as máquinas, com todas as nossas atividades. Mas a questão é longa, hein? Próxima alternativa, né, professor? A principal fonte de dados sobre queimadas no Brasil é a Embrapa Monitoramento por Satélites. Como as informações coletadas podem contribuir para a preservação ambiental, professor? Nossa, essa aula não poderia ser mais atual. Verdade. Bom, os satélites, vou colocar aqui no quadro da forma boa de você colocar no seu caderno e explica um pouquinho. Os satélites, eles podem mostrar informações em tempo real. Então, se você vê um incêndio pelo satélite em qualquer lugar do planeta, se tem um satélite com aquela cobertura ali, você pode saber que tem um incêndio ali naquele momento. É uma tecnologia impressionante. E consegue, então, monitorar grandes áreas. Isso vai permitir o quê? Obtenção de dados rápidos e seguros, o que pode antecipar o nosso combate aos incêndios. Então, os satélites são tecnologias avançadíssimas que são colocados em órbita da Terra, né, que ficam circulando o planeta Terra, e lá de onde eles estão, eles conseguem monitorar grandes áreas, Gabriela. Os satélites, então, nós temos muitos satélites ao redor da Terra, e esses satélites, então, conseguem monitorar em tempo real. Então, você consegue saber se aquela queimada está ocorrendo naquela hora, você consegue registrar quais as áreas do planeta que estão perdendo vegetação, por exemplo, e isso é fundamental, meu querido aluno, para a gente poder reagir rapidamente a esses problemas ambientais. Inclusive também, professor, me corrija se eu estiver errada, através dos satélites é possível uma demarcação nos terrenos, que já era feita, mas assim, um controle daquela demarcação, para que possamos descobrir, por exemplo, qual é o proprietário que está, de fato, realizando as queimadas. Se eu tenho uma área grande, eu sei em qual propriedade exatamente está acontecendo aquela queimada e eu consigo controlar aquilo ali. Isso é interessante. Você falou que realmente o satélite ele trabalha com áreas divididas como se fossem pequenos quadrados e aí você tem realmente uma ideia mais ou menos ali da área onde está ocorrendo. Pelo menos já direciona bastante. Com certeza. Bom, vamos para a questão 2, né? Próxima questão. Com base nos estudos sobre o solo, responda: como o solo é formado e cite os principais tipos de solo. Ok, temos duas aí para responder. Sobre a formação do solo, eu vou passar aqui rapidamente no flipchart, algo parecido que eu fiz na minha aula sobre o assunto, só para você ter uma ideia geral da formação do solo, ok? Então, como que ocorre a formação do solo? Nós temos uma rocha-mãe, imagina uma rocha sem nenhum trincado, nenhum rachado, lá no começo do nosso planeta. E aí, essa rocha, ela começa a receber o quê? A ação de vento. Imagina o vento batendo aqui nessa rocha aqui. Muitos anos isso acontecendo, vento batendo, chuva caindo. Hora faz calor, hora faz frio. Hora está aquele sol arrebentando e hora aquelas temperaturas de chegar a congelar. Grandes variações de temperatura que nós tínhamos. Isso vai causando rachaduras nessa rocha. Essas rachaduras cada vez mais profundas, essas rachaduras vão permitir que cada vez se acumule mais água nesse solo. Então, se você tem essas rachaduras, a água vai entrar nessas rachaduras, você vai começar a ter uma rocha trincada mais úmida. E tendo umidade, você já permite a aparição de alguns micro-organismos. Por exemplo, uma associação de alga e fungo, que a gente chama de líquens. Esses líquens vão conseguir sobreviver aqui, porque a alga faz fotossíntese, ela só precisa da luz do sol, basicamente, alguns sais minerais da rocha, para produzir o próprio alimento. E com isso ela fornece alimento para o fungo que faz parte dessa associação, e o fungo ajuda a manter essa umidade. Então, normalmente são os primeiros seres vivos que aparecem ali. E à medida que isso vai acontecendo, e tomando sol, tomando chuva, recebendo a ação do vento, esse solo vai só cada vez ficando mais compactado, mais rachaduras, até formar farelos mesmo, né? Pequenos grãos do solo. E isso vai começar a permitir que nesse solo cresçam pequenas gramíneas. E à medida que o solo vai se desenvolvendo mais e tendo cada vez mais aparecendo aqui já animais que se alimentam de gramas, grilos, cada vez mais seres vivos, começa a crescer plantas cada vez maiores porque o solo vai passar a ter mais nutrientes, mais seres vivos em decomposição ali, portanto mais matéria orgânica. E aí vai se acumulando sais, vai se acumulando vida nesse local, até a gente chegar ao ponto de ter um solo capaz de suportar grandes árvores.
árvores frutíferas, árvores de todos os tipos, o que atrai mais animais e aí nós podemos utilizar do solo para nós sobrevivermos. Então, o solo, a formação do solo ocorre dessa forma. E quais os principais tipos de solos? Vamos ver isso aqui nas respostas aqui que eu coloquei para você. O solo é formado, então, pela ação do intemperismo, vento, chuva, né? A ação das mudanças de temperatura, esse temperismo sobre as rochas, seguido da ação de micro-organismos, que eu citei os líquens aqui, e da deposição de matéria orgânica. À medida que aparecem mais seres vivos, mais matéria orgânica vai se juntando naquele solo. Então, essa seria a ideia geral da formação do solo. E logo em seguida aqui os principais tipos de solo, que basicamente são solos arenosos, arenoso porque tem mais areia, solo argiloso, porque possui mais argila como componente, e o solo umífero, porque ele é muito rico em matéria orgânica. Ah, 2 não acabou. Qual é o tipo de solo, professor, mais fértil para a agricultura? E o que é permeabilidade do solo e qual a sua importância? Bom, essas duas aqui são rapidinhas de responder, Gabriela. Vamos lá. O solo umífero, ele é o mais adequado para a agricultura porque o solo umífero é o que contém a maior quantidade de matéria orgânica. Não pense que não é importante ter areia e argila também, é importante que o solo tenha um equilíbrio, mas é muito importante que ele tenha uma boa quantidade de matéria orgânica também. Professor, falando de matéria orgânica, é por isso que a gente então joga adubo no solo? Para ficar... Sim, o adubo é justamente matéria orgânica, exatamente. Obrigado, Gabriela. E o que é a permeabilidade do solo? É a capacidade do solo de deixar penetrar água nesse solo. Quanto mais água esse solo deixa passar, mais permeável ele é. Simples assim. Aqui eu coloquei assim, ó, a permeabilidade do solo está relacionada à sua capacidade de permitir a infiltração de água e essa permeabilidade influencia na sua qualidade, portanto, no seu uso. Vamos para a questão 3. Descreva o conjunto de mudanças que caracterizam a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII. Ok, famosa Revolução Industrial. Me sinto um professor de história aqui agora. Me deem licença os professores de história. Eu não tenho esse profundo conhecimento, mas da parte de biologia eu sei um pouquinho. Bom, a Revolução Industrial, então, que foi iniciada no século XVIII na Inglaterra, depois se espalhou pela Europa e finalmente para o mundo, ela foi impulsionada primeiro pelo uso das máquinas a vapor. Então a indústria deixou de ser muito manual, principalmente a indústria têxtil e o transporte, porque começaram a usar o vapor como fonte de energia para o funcionamento de máquinas, né? E aí, depois disso, veio a descoberta do petróleo, da eletricidade, que fizeram com que essas máquinas fossem movimentadas utilizando essas novas formas aí de energia. E, finalmente, a questão 4 de hoje, que é a última questão da quarta semana. Observe a máquina agrícola na imagem abaixo e responda. Bom, cite os benefícios da tecnologia para a agricultura e os prejuízos para o meio ambiente. Então, nós temos aqui que a tecnologia ela é muito boa e ela vai ter benefícios para a agricultura, não só para a agricultura, para muitas atividades nossas, mas vai ter prejuízos para o meio ambiente, não é mesmo, Gabriela? Por isso é aquela razão do equilíbrio, né, professor? Exatamente. Aquela busca pelo equilíbrio. E é isso que vamos falar agora. Primeiro, as máquinas e os defensores agrícolas. Pensou em defensores agrícolas, você pode pensar também nos agrotóxicos, que vão defender as plantas da agricultura contra pragas, contra outros animais, contra alguns animais que podem se alimentar daquilo que você está plantando. Então, essas máquinas e esses defensores aumentaram a eficiência na produção. Você consegue produzir muito mais e com menos risco de perder sua plantação. E isso aumenta também, consequentemente, o acesso à população. Se você produz mais, mais pessoas vão ter acesso àquele produto. Agora, qual o problema disso? Todavia, né, muitos defensores agrícolas contaminam o solo, posteriormente a água subterrânea e os rios. Quando um agrotóxico cai no solo, ele não para ali não. Nós temos água subterrânea abaixo do solo. Então, esse agrotóxico ele vai contaminar o solo, a água subterrânea que está embaixo dele, e a água subterrânea costuma ir parar em rios. E, consequentemente, então, você vai ter contaminação até de rios. Então, é uma cascata. Contamina o solo, contamina a água subterrânea, contamina os rios e aí você já sabe, prejudica peixes, prejudica o próprio solo, prejudica muito das nossas atividades lá na frente. E é isso. A aula de hoje era isso. Obrigado, Gabriela.
Obrigado a vocês, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Desejo a vocês bons estudos.